A base em si dos sintomas de burnout, dessa síndrome, ela é a depressão. O tratamento ouro é pautado no protocolo de depressão. Porque todos os sintomas é bem característico de uma depressão. Você acredita, então, que o burnout seria uma evolução da depressão? Ele inicia... hoje, na verdade, acho que até é bom a gente iniciar compartilhando que hoje a síndrome de burnout ela é uma doença ocupacional desde o dia 1º de janeiro de 2022. Nossa. Então, hoje ela é uma doença ocupacional. Anteriormente, né, muitas pessoas elas consideravam que a síndrome de burnout era um mimimi. Né? Então, a partir do dia 1º de janeiro, para quem considerava que era mimimi, hoje já é característico que é uma doença ocupacional. E todos os sintomas dessa síndrome, ela tem como base, né, muitas características depressivas. Principalmente por ela ter três sintomas básicos, que é a exaustão, que é aquele momento onde a pessoa ela se sente cansada, a mente cansada, o corpo cansado, lapsos de memória, ela tem muita dificuldade de concentrar, ela começa a ter um declínio muito grande. Depois da exaustão, ela passa pelo sentimento de ineficácia, onde ela não se reconhece mais, que é muito parecido com a depressão também. Caramba, e tem essa diferença, assim, do tipo, o médico ele precisa ser experiente para saber quando é uma depressão, quando é um burnout que está acontecendo? Sim, o relato da pessoa, toda essa trajetória, ela é muito importante para fazer todo esse mapeamento do diagnóstico. Porque depois da exaustão, depois desse sentimento de ineficácia, ela começa a sentir o cinismo. E o que é o cinismo? Que quando eu falo que se a pessoa ela começa com a exaustão, depois ela passa pelo sentimento de ineficácia e depois ela fecha com o cinismo, é uma irritabilidade muito grande. E ela começa a se sentir muito mal no ambiente de trabalho. Onde que o trabalho ele passa a ser aversivo. Então, aquela satisfação, aquela alegria que aquela pessoa ela tinha inicialmente, ela praticamente é como se ela se desligasse totalmente. Então, ela não quer se relacionar com as pessoas do trabalho, ela não acredita mais no trabalho que ela desenvolve, ela não acredita mais na missão, visão e valores da empresa. E ela se sente muito mal ao iniciar o seu dia de trabalho e muitas vezes ela não consegue nem ir trabalhar, onde também, quando está muito intensificado, pode desencadear uma síndrome do pânico. Ou seja, a pessoa ela tem que perceber os sinais de que tem alguma coisa errada e ela vai somatizando isso. Será que o burnout, que é bastante falado, como você bem falou aí, nos últimos 3 anos, né? Ele tem a ver também com o fato da pessoa negligenciar os seus próprios sinais, talvez? Totalmente. E ótima pergunta. Por quê? Hoje eu quero sair um pouco do senso comum. O que as pessoas compartilham muito nas redes sociais, que o sinal principal é a falta de sono, irritabilidade. Isso é a base. Se você já está sentindo esses sinais, provavelmente você está com sintomas de burnout. Provavelmente você já chegou na exaustão, você já chegou no sentimento de ineficácia e principalmente no cinismo. Só que os sinais, ele começa através dos nossos pensamentos. Como é isso? Por isso que eu quero desmistificar. Porque todo mundo considera que os sinais é essa irritabilidade, a falta de sono, e eu falo que não. Os nossos pensamentos, ele é o termômetro para o nosso bem-estar. Ou seja, você se ver fazendo uma coisa boa, indo para o trabalho, se vendo produtivo, é um sinal também de saúde mental ou não? Ótimo, sim. Porque tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você projeta, você pensa. Né? Antes de iniciar aqui, os meus pensamentos estavam a 1000. Como que vai ser tudo isso aqui? Quando eu recebi o convite, eu já fiquei me projetando aqui, nessa sala, nesse estúdio. Então, tudo que você faz, você pensa. E, de alguma forma, hoje, eu não sei se você percebe, a sociedade, ela demoniza muito
os pensamentos negativos. Não sei se você já ouviu falar que as pessoas falam assim, quando você tem um pensamento negativo, puxa um pensamento positivo. Não, isso tem pessoas que são negativas, pessoas do nosso convívio, que você fala assim, nossa, esse cara é negativo, essa mulher é negativa. Mas eu imagino, eu já li uma vez aquele Poder do Subconsciente esqueci o nome do autor. Meu avô me deu esse livro, é um livro antigo. Me falhou a memória agora, mas é o Poder do Subconsciente, tá? E ele fala muito sobre isso, que você consegue controlar até certo nível o seu subconsciente, trazendo pensamentos no lugar. Talvez seja isso, um pouco disso que você esteja falando. Como é que funcionaria, então? Então, vamos lá. Diante de um pensamento negativo, né, se você puxa apenas um pensamento positivo, você pode ter certeza que provavelmente você vai ter sintomas de burnout, ansiedade, compulsão alimentar, síndrome do pânico e depressão. Por quê? Porque eu estou pensando da seguinte forma, eu não sou capaz de realizar determinadas demandas. Eu não sou capaz de fazer esse relatório. Mas aí eu puxo um pensamento positivo. Não, eu sou capaz. Aí eu vou dormir. Aí você acorda de madrugada. Nossa, né? Tive uma insônia, né? Essa noite, não sei porquê. Aí no dia seguinte você está ali executando o trabalho, né? As suas demandas. Aí você fala assim, nossa, tem que iniciar aquela tarefa. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Não, deixa eu começar outra tarefa aqui. Mas eu sei que eu sou capaz de fazer. Então, o que eu costumo dizer? Pensamento negativo. Pensamento que eu nem considero negativo, eu considero que é desconfortável. É um pensamento desconfortável. É você duvidando da sua capacidade, porque você já viu ali que vai ser, que a probabilidade ali de fazer aquela demanda, ela vai exigir de você. A probabilidade é alta de você ter que dedicar, pesquisar mais sobre aquilo. E aí, se ela tem um pensamento negativo, desfavorável, e ela puxa esse pensamento positivo, ela não sai do lugar. Porque aí ela puxa uma procrastinação, ela puxa ali, talvez, né, uma insônia. Às vezes, na hora do almoço, nossa, eu estou almoçando aqui, mas eu tinha que estar fazendo aquela demanda. Não, mas deixa eu almoçar aqui, depois você eu nem vou ali. almoça direito. Nem almoça. Você faz tudo e não faz o que precisa ser feito, mas você puxa aquele pensamento. Não, eu sou capaz. Só que é completamente diferente se você utiliza o pensamento positivo da seguinte forma. Estou com um pensamento negativo, desfavorável, ok? Declinante mesmo. Mas eu puxo um pensamento positivo. Não, eu sou capaz. Eu sei que eu vou dar conta de fazer. E logo você puxa um pensamento. Como eu vou fazer? Qual que é o passo a passo? Como tem que vir depois, né? Para não ficar só no campo das ideias, seria isso? Isso, no campo da imaginação. Eu tenho que ligar para José, porque José ele domina sobre esse assunto, então ele vai me dar ali uma dica. Eu tenho que conversar com a minha gestora, que talvez, provavelmente, eu vou atrasar, mas eu já estou correndo atrás, e eu tenho que pesquisar mais. Então, se ele puxa esse pensamento negativo, desfavorável, mais pensamento positivo, mais solução de problema, é uma vida sem burnout, sem ansiedade, sem depressão. E a sua relação com o trabalho, ela fica uma relação muito mais sustentável. Então, para você acessar os sinais precoces da síndrome de burnout, acesse o seu pensamento.